Na busca pela saúde, para tratar a obesidade, a medicina apresenta alguns caminhos. Entre eles, nós temos uma técnica, que é a colocação do balão intragástrico. Ele é recomendado para quem? Quais as vantagens? Há riscos? Eu estou recebendo aqui hoje o Dr. Luiz Augusto Matar, ele que é cirurgião bariátrico, conversando conosco. Mais uma vez, obrigada, viu, Luiz? Eu que agradeço, Tô com mãe. saudade de você. Eu também. O balão intragástrico, gente, essa palavra é difícil. Intragástrico. Quero mostrar para vocês como que ele é, para o Dr. Luiz começar a explicar para a gente. Aí tá como ele é colocado no estômago, né? Isso. Para Então, que ele serve? É para emagrecer? para emagrecer. Muita gente acaba não conhecendo esse procedimento, mas ele já tem mais de 20, 25 anos. A gente já trabalha com ele há mais de 20 anos, né? É um procedimento endoscópico, então ele não é cirúrgico, essa é a grande vantagem dele. Então ele é feito ambulatorialmente. O que significa? Ele é feito na clínica, a gente faz uma endoscopia com uma sedação, com anestesista para ter toda a segurança e a gente, através de endoscopia, sob a visão endoscópica, passa o balãozinho pela garganta, desinsuflado, posiciona ele no estômago e a gente insufla ele lá dentro. Ou seja, ele vai ocupar um espaço no estômago e vai fazer com que você consiga comer menos sem ter fome. E aí, no caso, para quem que é indicado? Existe algum... Porque vocês fazem a conta pela questão do IMC? Exato. O IMC, que é aquela continha de peso sobre a altura ao quadrado, né, a gente consegue classificar a obesidade, né? Então, se a pessoa tem entre 20 e 25, ela tem o IMC normal. De 25 a 30, ela tem sobrepeso. 30 a 35, obesidade grau 1. 35 a 40, grau 2. E acima de 40, o que a gente chama de obesidade mórbida. Então, através desses números, a gente pode indicar os tipos de tratamento. O balão intragástrico, ele é indicado para IMC acima de 27, ou seja, um sobrepeso, em que a pessoa tem que perder aí acima de 10 a 15 quilos, seria a indicação ideal. Mas ele é muito utilizado também para aqueles pacientes que são mais obesos e têm risco cirúrgico muito alto. Então, ele não tem condições de fazer a cirurgia bariátrica e uma perda de peso aí de 10, 15% já vai melhorar bastante a saúde dele. Então, a gente pode indicar também o balão nesses casos. Doutor Luiz, para algumas pessoas que têm algum tipo de doença crônica, algum problema, a técnica é contraindicada? Ela é contraindicada mais para quem tem cirurgia no estômago previamente. Então, por exemplo, pacientes que fizeram cirurgia de refluxo, isso é contraindicado. Pacientes que fizeram algum tipo de gastrectomia, alguma retirada de uma parte do estômago. Então, essa é a contraindicação mais comum, né? É claro que aqueles pacientes que têm uma insuficiência renal mais importante, ou algum problema cardíaco mais grave, tem que ser individualizado e ser bem preparado esse paciente para que ele possa fazer com segurança o procedimento. Mais uma vez a gente está mostrando a imagem do balão, né? E quando você infla no estômago, isso vai depender do estômago de cada pessoa? Esse inflar, é isso? O volume, né? O volume, isso. A gente insufla ele com soro fisiológico e azul de metileno, que é um corante inócuo à saúde, porque se ele tiver algum vazamento, esse corante vai sair na urina e a gente identifica esse vazamento. Aí a gente faz uma nova endoscopia, retira e aí a própria empresa manda outro balão para a gente, né? O volume, normalmente, ele fica entre 500 e 600 ml. Vai depender do tamanho do estômago da pessoa, né? E a ideia do balão não é ele preencher todo o estômago. Ele fica mais ou menos na parte média do estômago, que a gente chama de corpo gástrico. E aí, o estômago vai funcionar como uma ampulheta. Então, você come, o alimento fica ali em cima, você tem uma parte menor do estômago que vai ser ocupada pelo alimento e ele vai lentamente passando entre a parede do estômago e o balão. Ou seja, o esvaziamento gástrico é lentificado. Então, você fica saciado com menos alimento e saciado por mais tempo. Lembrando que é uma técnica que exige uma mudança de comportamento também. Por exemplo, quando se põe o balão, a pessoa faz um acompanhamento ali com uma nutricionista, um nutricionista? Exatamente. Todo tratamento da obesidade, seja ele clínico, endoscópico ou cirúrgico, ele requer um acompanhamento multidisciplinar para que a gente tenha uma mudança de vida, uma mudança de hábito de vida, né? Então é essencial que o paciente, além de acompanhar com o médico, que ele seja acompanhado pelo nutricionista, pelo psicólogo e por um educador físico, para que haja essa mudança. Porque a gente tem que lembrar que o balão é um tratamento temporário.
O balão fica hoje no estômago da pessoa durante 1 ano, normalmente. É um tempo que, além de perder peso, a gente espera que essa pessoa mude hábitos, para quando a gente retirar esse balão, ela continue mantendo a perda de peso. Tem uma pergunta chegando aqui para você, olha só, da nossa amiga Solange. Quem já fez a cirurgia de redução e voltou, pelo que eu entendi aqui, pode pôr o balão? É uma oportunidade? É uma pergunta muito comum, né, no consultório. É? Na verdade, não, porque o estômago do paciente operado de cirurgia bariátrica, ele tem um volume muito pequeno. Então, vamos imaginar, num bypass gástrico, ele fica com um volume de 60 ml. Numa gastrectomia vertical, que é o sleeve, ele fica com 200 ml. E a gente está falando do balão com um volume de 500 a 600. Então, é muito maior do que o estômago da pessoa. Existem outras alternativas para reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, inclusive endoscópicas, mas o balão não é uma delas. Não é uma delas. A gente tem vários caminhos, né, quando se trata assim dessa ajuda para tratar. Essa é uma coisa que a gente precisa frisar, né? A obesidade é uma doença crônica e incurável. Então, o paciente, muitas vezes, ele faz um tratamento endoscópico ou cirúrgico e se ele volta a engordar, ele fica muito frustrado e se sente muito culpado. A luta é muito difícil, a gente comentava isso agora há pouco, né? Então é muito importante o paciente não ter essa vergonha, voltar ao consultório para ver as alternativas que a gente tem e cada vez aparecem novas alternativas para ajudá-lo a retomar a perda de peso. Eu queria falar até sobre um deles que eu fiquei sabendo, Luiz, mas deixa eu trazer aqui mais uma amiga nossa, a Irene, que está acompanhando a nossa conversa. Ela falou, Mônica, veja com o doutor Luiz em relação aos riscos. Tem risco? Qualquer procedimento médico tem risco, né? O balão é um procedimento endoscópico, então ele tem menos riscos que o procedimento cirúrgico, mas não deixa de ter risco. Qual seria, né? O risco de uma endoscopia comum, a sedação, por isso a gente tem um anestesista para fazer a assistência, né? Mas o balão ele pode causar uma certa irritação no estômago, gastrites, úlceras. Então o acompanhamento médico tem que ser muito próximo, né? 100% dos nossos pacientes têm meu telefone pessoal, então qualquer coisa que fuja do normal, esse paciente tem que contactar a gente para que a gente identifique o problema e trate o quanto antes. Mariela, eu preciso fazer mais 2 perguntinhas aqui que o pessoal está participando, né? A minha amiga, qual o procedimento para retirar? Você falou que é por endoscopia. Por endoscopia. Também para retirar? Também. A gente entra por endoscopia e através de um catéter a gente esvazia esse balão. Quando ele está vazio, completamente vazio, a gente retira pela boca, fazendo o procedimento contrário do que a gente fez, né? A gente entrou com ele vazio e sai com ele vazio. Uma outra pessoa perguntou aqui, olha, por que a Cidinha, por que as pessoas, quando põem o balão, algumas pessoas ficam irritadas? Isso acontece? O balão, os primeiros dias pós-colocação de balão não são fáceis, né? A pessoa tem um pouco de náusea, vômito, desconforto. O estômago não está acostumado com aquele volume, né, tão rápido, né? Que esse aumento de volume do estômago tão rápido. Então, é natural que as pessoas passem um pouco mal. A gente utiliza algumas medicações via oral e, às vezes, algumas medicações endovenosas. Então, esse é um período que não é fácil. Pode ser que a pessoa fique mais irritada. Hoje a gente utiliza, inclusive, um balão ajustável, que a gente pode diminuir o volume dele. Então, se a pessoa estiver demorando para se adaptar, a gente pode diminuir o volume para que ela se adapte mais rápido e depois, no futuro, a gente volta a aumentar o volume dela. Olha só, é um trabalho, né? É uma técnica que o Dr. Luiz Matar trouxe aqui pra gente. Aliás, muitas pessoas aqui dizendo que são suas pacientes, mandando um abraço, né? E é a técnica associada, né, junto a um profissional qualificado e também a mudança de estilo de vida. Exatamente. A gente tem que associar tudo isso e o Manhã Total trouxe esses esclarecimentos com o Dr. Luiz Augusto Matar, cirurgião bariátrico. Luiz, obrigada. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Tá? Obrigada, bom fim de semana.